Muy buenas noches, Muito boa noite, amables amigos, amáveis amigos, ministros, ministros, compañeros companheiros y e congregaciones congregações presentes e também em outras nações através do satélite Amazonas ou da internet. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês. Para essa noite, vamos ler uma passagem muito conhecida em São Lucas, capítulo 13, versículo 10 ao 17, que nos fala de um momento muito importante no ministério de Cristo, nosso Salvador. Capítulo 13, versículo 10 em diante diz, de São Lucas. E ensinava no sábado numa das sinagogas. Estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia já 18 anos. Ela andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a a si e lhe disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Então ele pôs as mãos sobre ela e logo ela se endireitou e glorificava a Deus. Tomando a palavra, o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, vinde para ser descurados, e não no sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? Dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que Jesus fazia. Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Jesus Cristo libertando o que o inimigo atou. Podem sentar, queiram ter a bondade. Assim como esta mulher levava 18 anos atada pelo diabo com essa enfermidade, assim a raça humana, desde que o ser humano caiu no jardim do Éden ao pecar, ficou atada pelo diabo no reino das trevas. O diabo se apoderou do reino que Deus tinha dado a Adão, e por essa causa, depois os filhos de Adão e Eva não vinham de acordo ao reino de Deus, mas de acordo ao reino das trevas. De acordo ao reino de Deus é com vida eterna, de acordo ao reino das trevas com vida temporária. E com um espírito do mundo na permissiva vontade de Deus. E com o corpo do mundo temporário, mortal, corruptível. Mas o reino de Deus, conforme a vontade divina, é com um espírito do céu, de Deus, um espírito teofânico angelical, e isso é o que Cristo dá aos crentes, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, e então obtém a vida eterna. Ao crer em Cristo e recebê-lo como Salvador, ser batizados em água em seu nome, e Cristo batizá-los com o Espírito Santo e fogo e produzir neles o novo nascimento. E assim, os
filhos e filhas de Deus, as almas de Deus, que são as ovelhas do Pai que foram dadas a Cristo, para que as busque e lhes dê vida eterna, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o quê? O que se havia perdido. São Lucas capítulo 19, versículo 10 e São Mateus capítulo 18, versículo 11 ao 14. E veio buscar essas almas de Deus, chamadas as ovelhas do Pai, dadas a Cristo, das quais Cristo disse que essas ovelhas, ninguém as arrebatará da sua mão. E diz, o Pai que as deu para mim é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. São João capítulo 10, versículo 27 ao 30. E agora, essas ovelhas, essas pessoas, eram as que Adão e Eva tinham que trazer à existência, à vida, na perfeita vontade de Deus. Mas por quanto pecaram, então estiveram trazendo pessoas, uma raça sem vida eterna à terra, mesclada, misturada com a semente maligna de Caim, que é a semente da serpente. Tão simples assim. E por isso, tantos problemas no planeta Terra estiveram ocorrendo através do tempo, eras, gerações e dispensações que transcorreram. Diz a Escritura que o salário do pecado é morte. Por isso, o salário do pecado, lá, de Adão e Eva, foi morte. Deus tinha dito a Adão que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que fizesse, morreria. A Adão ensinou depois a Eva e depois Satanás, através da serpente antiga, que é o diabo e Satanás, que foi o príncipe daquela geração da raça ou semente da serpente, através da qual o diabo falou a Eva. Não é estranho que o animal fale. Os periquitos falam, os papagaios falam, e falou até a mula de Balaão. E a raça da serpente, naquele tempo, falava. Era o elo perdido entre a raça animal e a raça humana, ou Adão. Mas perdeu essa bênção, esse privilégio, quando fez Eva pecar e, consequentemente, Adão mais adiante. E agora, encontramos que veio uma raça mortal, corruptível e temporária, descendendo de Adão e Eva, os quais perderam a vida eterna física ao pecar. Já estavam advertidos que morreriam. Mas a Escritura diz que Adão viveu uns 930 anos. Algumas pessoas perguntam, mas o que aconteceu? Deus disse que iam morrer e não morreram. Eles tinham vida eterna e morreram. A vida eterna, e somente restou vida temporária, que acabou a Adão aos 930 anos. E essa é a herança de vida que Adão e Eva deixaram a sua descendência, vida temporária, a qual nós também herdamos. E graças a Deus por ela, por essa vida que nos dá direito de passar a vida eterna através do segundo Adão, que é Cristo. Portanto, é uma ponte para nós, para passar de vida temporária à vida eterna. O primeiro Adão nos deu por herança, nos deixou como herança a vida temporária. Algo nos deixou. Pois a eterna não nos pôde deixar porque perdeu. E então o reino que Deus tinha dado a Adão passou a mãos do inimigo de Deus, o diabo. E por isso é que Cristo chama o diabo o príncipe deste mundo. Porque passou o reino às mãos do diabo, o qual
esteve governando, dominando la raza humana. a raça humana. Y la ha tenido E a sometida teve a esclavitud, submetida em La escravidão, teve submetida a a teve guerras, submetida a guerras, a enfermedades, a doenças, todo tipo de a problemas. todo tipo de problema. Pero algún día, Mas algum dia, en la forma física, na forma física, esferas físicas, esfera física, Cristo, el Mesías, Cristo, o Messias, tomará el reino. tomará o reino. Porque o reino será dado ao povo dos santos. E E Cristo é o príncipe, o rei desse reino. Bem disse o arcanjo Gabriel à Virgem Maria no capítulo 1, versículos 30 ao 36 de São Lucas. Quando fala que ela vai ter um filho e vai ser chamado Filho de Deus, Filho do Altíssimo, e Deus vai dar o trono de Davi, seu pai, e vai reinar sobre a casa de Jacó para sempre, e seu reino não terá fim. E isso será a restauração do reino de Deus na terra, do qual os discípulos perguntam a Cristo no livro dos Atos, capítulo 1, versículo 1 ao 9. Antes de Cristo subir ao céu, perguntam: Senhor, recordem que ele falava muito do reino de Deus, e eles pensavam que o reino ia ser restaurado nesse tempo. E perguntam a Cristo: Senhor, restaurarás tu o reino a Israel neste tempo? Ele disse: não corresponde a vós saber conhecer os tempos e as épocas que o Pai colocou em seu poder. Fiquem vocês em Jerusalém até que sejam investidos de poder do alto, porque dentro de não muitos dias serão cheios do Espírito Santo. Vão receber o poder do alto e vão ser testemunhas em Jerusalém, em Judeia e em toda a terra, em todo o território de Israel e, consequentemente, no mundo inteiro. E por isso, em São Marcos, capítulo 16, versículos 15 ao 16 diz: Ide por todo o mundo, e isso já ressuscitado, e pregai o evangelho a toda criatura. Toda pessoa deve escutar a pregação do evangelho, escutar a pregação onde nos mostra a liberação para cada ser humano, para serem desatados do reino das trevas, do poder do maligno, e serem colocados no reino de Cristo. Pois Cristo nos disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Cristo é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. São João capítulo 14, versículo 6. E no capítulo 8 de São João, Cristo nos fala, versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente por meio de Cristo, o libertador, é que a pessoa pode ser livre do reino das trevas. Por isso, quando pergunta aos seus discípulos no capítulo 16 de São Mateus: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Uns começam a dizer, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és algum dos profetas, ou seja, que o conceituavam um profeta. Mas não sabiam qual dos profetas era. Pensavam que algum dos profetas tinha ressuscitado e que estava entre eles. Até quando ressuscitou o filho único da viúva de Naim, muitos diziam, com temor, se encheram de temor e disseram: Deus visitou o seu povo, porque um grande profeta se levantou entre nós. É que a forma em que Deus visita o seu povo é através de um véu de carne, através de um profeta. Porque não fará nada o Senhor sem que revele seus segredos. A quem? Aos seus servos, os profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. E por isso é que também Cristo disse que enviaria sábios, enviaria profetas. E disse também o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 11, que Deus colocou em sua igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E agora,
Depois dos seus discípulos dizerem o que as pessoas opinavam, pergunta a eles diretamente: e vocês, vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, que tinha uma revelação do céu, conforme a como Cristo disse, que não te revelou carne nem sangue, mas meu Pai que está nos céus, disse: tu, respondendo Pedro, respondeu Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Então, Jesus respondeu: bem-aventurados és tu, Simão Barjonas, pois não te revelou carne nem sangue, mas meu Pai que está nos céus. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei minha igreja. Ou seja, sobre a revelação. E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E a ti darei as chaves do reino dos céus. E tudo que atares na terra será atado nos céus. E tudo que desatares na terra será desatado nos céus. Então mandou seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus o Cristo. Ou seja, que a revelação de quem era Jesus, o Cristo, o Messias, era para os crentes nele. Esse mistério da primeira vinda de Cristo, vejam, aí ele está pedindo aos seus discípulos que não estejam revelando que ele é o Messias, que ele é o Cristo, Jesus o Cristo. E agora, na igreja do Senhor Jesus Cristo, que seria fundada por Cristo, estariam as chaves do inferno, porque Cristo disse: eu tenho as chaves do inferno e da morte. E agora, sobre essa rocha vai ser edificada a igreja de Cristo, sobre a revelação de Cristo, sobre a revelação de quem é Cristo, sobre a revelação divina e, consequentemente, o que atares na terra, esse poder de atar e desatar vai estar na igreja. Esteve em Cristo, esteve em Pedro, esteve nos diferentes apóstolos, e esteve em cada mensageiro, esteve no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, desatando do poder do maligno e das trevas a todas as ovelhas do Senhor e colocando-as livres no reino de Cristo. Em Isaías capítulo 61, de onde Cristo toma as palavras em São Lucas capítulo 4, versículo 16 em diante, nos fala dessa liberação. Diz São Lucas capítulo 4, versículo 16 em diante: chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Ou seja, ele acostumava aos sábados estar na sinagoga. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, por liberdade aos oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E agora vem para libertar os oprimidos, para libertar os que estão presos, atados pelo diabo, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Sob a pregação do Evangelho de Cristo está se pregando o ano aceitável do Senhor, durante a dispensação da graça. Isso é o que se proclama na pregação do Evangelho de Cristo, onde todo ser humano que vem arrependido aos pés de Cristo, crendo em Cristo porque na sua fé de Cristo em sua alma, ao escutar a pregação do Evangelho, vem dando testemunho da sua fé em Cristo e
da fé de Cristo em sua alma e vem recebendo a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Cristo o recebe, o perdoa e com seu sangue o limpa de todo o pecado. É batizado em água em seu nome. Cristo o batiza com o Espírito Santo e fogo e produz na pessoa um novo nascimento. E assim, nasceu da água e do Espírito no reino de Cristo, conforme as palavras de Cristo a Nicodemos, em São João capítulo 3, versículo 1 ao 6, onde diz: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E então, quem nasce da água do Evangelho de Cristo e do Espírito Santo, pois entrou no reino de Deus. Essa é a forma de entrar no reino de Deus, conforme as palavras de Cristo, confirmadas também por diferentes apóstolos de Cristo, como São Pedro e São Paulo, que são os principais apóstolos do Senhor. E agora, transcorreram 2000 anos de Cristo até aqui. E ainda a porta da dispensação da graça está aberta. Ainda a oportunidade de obter a salvação e vida eterna está aberta para todos os seres humanos, até que tenha entrado o corpo místico de Cristo, até o último escolhido, até o último ovelha do Senhor, até a última pessoa escrita no céu no livro da vida do Cordeiro. Entre os hebreus começou a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Depois passou a primeira era da Igreja entre os gentios, a Ásia Menor. E ali estava o Espírito de Deus em São Paulo, com a revelação divina para o povo que entraria a essa primeira era entre os gentios. Depois passou o Espírito Santo à Europa, onde teve 5 etapas ou eras em 5 mensageiros que foram enviados por Deus à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Paulo na Ásia Menor e Irineu na França, Martin na França e Hungria, Colombo na Irlanda e França, Irlanda e Escócia, Lutero na Alemanha, Wesley na Inglaterra, o reverendo William Branham na América do Norte. E isso cobre as 7 etapas ou eras da igreja entre os gentios. Na América do Norte, na 7ª era da igreja, esteve o Espírito Santo se manifestando por meio do reverendo William Branham. Portanto, o reverendo William Branham é o maior homem que pisou na América do Norte, não há outro maior. Assim como João Batista disse Cristo, que foi o maior, diz, dos nascidos de mulher não houve nenhum maior do que João. Mas diz, mas o menor do reino dos céus é maior do que João. Por quê? Porque João pertence à dispensação da lei, à dispensação dos servos de Deus, do povo hebreu. E o menor do reino dos céus, que faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, pertence ao povo dos filhos e filhas de Deus. E o que é maior? Para o Pai Celestial, um filho ou um servo? Um filho. Portanto, os filhos e filhas de Deus são os herdeiros e co-herdeiros com Cristo da herança eterna. E agora, nos perguntamos, há algo mais para a igreja do Senhor Jesus Cristo depois da 7ª era da igreja? Até o reverendo William Branham disse que houve a etapa do pescoço, depois vem também uma etapa da boca ou língua, também fala de uma etapa dos olhos videntes e também fala de uma etapa da mente, que é o último no programa divino da mente de Cristo em sua igreja. E agora, se lemos aqui uma passagem,
No livro de Citações, página 37, diz, ao final do versículo 311 diz, diz, veja a igreja luterana sob a justificação vindo fresco do catolicismo. Olha, movendo-se, depois olha Wesley chegando um pouco mais perto à santificação, tecendo dentro das Escrituras. Olhe no meio de Wesley, depois, a coisa seguinte, a próxima coisa que veio era a era pentecostal. Essa é a sétima era. E a era pentecostal, com a restauração dos dons, os dons espirituais. Agora, olhe a era que vem. Agora, veja a era que vem agora, para cima, a pedra angular. Isso disse o precursor da segunda vinda de Cristo. Precursa a segunda vinda de Cristo. E a era onde se cumprirá a segunda vinda de Cristo. Como foi no tempo de João Batista. Ele foi o precursor da primeira vinda de Cristo, foi o mensageiro da sétima era da igreja hebraica sob a lei. E depois apareceu Jesus. E ele não era da sétima era da igreja hebraica. João era o mensageiro para essa era. Mas Cristo, o mensageiro da era da pedra angular. Por isso, o mesmo mensageiro se torna também a pedra de ângulo, a pedra que os edificadores rejeitaram. E em sua segunda vinda será a mesma pedra, a pedra que os edificadores rejeitarão. A pedra que está anunciada pelo precursor da segunda vinda de Cristo. E tem que vir a pedra angular, a pedra não cortada por mãos que ferirá a imagem nos pés de ferro e de barro de oleiro, em Daniel capítulo 2, versículo 30 ao 45, pois tem que vir em uma era de pedra angular. Não pode vir em uma era de Laodiceia, não pode vir em uma sétima era, ou sexta era de Wesley, ou quinta era de Lutero. Sempre vai subindo. E sempre a igreja vai sendo chamada pelo Espírito Santo através do mensageiro a subir de uma era a outra era. Recordem que a igreja está representada na escada que Jacó viu no capítulo 28, versículos 11 ao 22 do Gênesis, do qual Cristo também fala, ou do qual Cristo também fala, em São João capítulo 1, versículo 51. E vereis o Filho do Homem, e vereis os anjos de Deus descendo sobre o Filho do Homem, disse Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo e Cristo, representados nessa escada, com anjos subindo e descendo. Os crentes em Cristo subindo por essa escada, que é Cristo em sua igreja. Aí está a escada, é como a escada aqui, que colocou na história ou na peça de Romeu e Julieta, onde por uma escada levou a noiva. Vejam, muitas pessoas não entenderam que por meio dessa escada a igreja vai subindo de era em era, até que sobe a parte mais alta, de onde vai ser raptada, transformada e raptada. De onde foram raptados Cristo e os santos do Antigo Testamento que ressuscitaram com Cristo? Não foram da sétima era da igreja hebraica sob a lei, sob o ministério de João Batista, mas
sob o tempo de Jesus ressuscitado com os santos do Antigo Testamento. E dessa etapa ou era, foram levados ao céu com Cristo. E onde se cumpriu o Salmo 24, onde sobem e diz: abram portas das vossas cabeças, que entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Jeová o Valente, ele é o Rei da Glória, e assim por diante. E se diz, na forma correta, Yeshua ou Jesus Cristo, porque esse é o nome. Mesmo que o interpretaram ou traduziram Jeová, mas isso é YHWH, conforme ao Êxodo capítulo 3, versículos 13 ao 16. O nome que foi revelado a Moisés. E agora, assim como o rapto, ressurreição e rapto foi na era da pedra angular de Cristo, da vinda do Messias, de quem João precursou e de quem João disse, quando pergunta a João e dizem: olha, aquele do qual tu deste testemunho, agora o segue mais pessoas a ele, vem a ele mais pessoas que a ti, batiza mais pessoas que tu. João disse: o homem não pode fazer nada se não for dado de Deus. Ou seja, isso que está fazendo está sendo dado por Deus, é Deus através dele. A ele convém crescer e a mim minguar. E isso é o mesmo que diz o reverendo William Branham no livro das eras. E dos selos também. E você busca e você encontrará que ele falou sobre isso por aí na página 464 e 466. Agora, quando João Batista apresenta a Cristo, em São João capítulo 1, versículos 28 ou 29 ao 36, e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o apresenta como sacrifício pelo pecado, porque para que tire o pecado, o sacrifício tem que ser efetuado. Apresenta Cristo para morrer em expiação pelo pecado. E depois, mais adiante, no outro dia, vê Jesus novamente que está entre os que estavam escutando sua mensagem e novamente diz: eis o Cordeiro de Deus. E onde os discípulos de João o escutam e seguem a Jesus. Qualquer pessoa podia pensar: estão fazendo mal. Seguindo a Jesus, nem sequer o conhecemos. Mas João disse que esse era o Cordeiro de Deus. E ele veio para preparar o caminho, precursando a vinda dessa pessoa que estava entre eles. E o identificou. E disse que viu o Espírito Santo descer sobre ele em forma de pomba. E quem mandou batizar disse: sobre o qual tu vires o Espírito Santo descer em forma de pomba sobre ele, esse é ele. Esse é aquele que batiza com o Espírito Santo e fogo. João disse: esse é quem vem depois de mim, quem os batizará com o Espírito Santo e fogo. Os seguidores de João não seriam batizados com o Espírito Santo e fogo. João disse: eu os batizo em água para arrependimento. Mas ele os batizará com o Espírito Santo e fogo, aquele que virá depois de mim, consequentemente produzirá essa transformação interior, o novo nascimento, essa primeira parte da redenção, essa primeira parte da entrada no reino de Deus, que é na esfera espiritual. E a segunda parte a efetuará o mesmo Senhor em sua vinda no último dia, a transformação física, o qual será para os que estiverem e receberem o Senhor em sua vinda, porque esse é quem os transformará conforme a Escritura. Esse é do qual diz São Paulo em Filipenses, capítulo 3, versículos 20 ao 21, mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para que seja semelhante ao seu corpo glorioso, com eficaz poder com o qual pode também sujeitar a si todas as coisas.
Assim como não foi João Batista quem batizou com o Espírito Santo e fogo, somente batizou em água para arrependimento. Mas quem batizou com o Espírito Santo e fogo, aos que foram batizados em seu nome, no nome do Senhor Jesus Cristo, pois foi Jesus Cristo. No dia de Pentecostes começou batizando e continuou batizando a todos que escutaram a pregação do Evangelho de Cristo, creram, nasceu a fé de Cristo em sua alma e deram testemunho público de sua fé em Cristo e foram batizados em água em seu nome. E assim estiveram entrando no reino de Deus milhões de seres humanos, sendo desatados da atadura que o diabo colocou à raça humana quando caiu a raça humana no jardim do Éden. E agora, vejamos o que nos diz São Paulo em Colossenses, capítulo 1. Versículos 2 em diante. Com gozo dando graças ao Pai que nos fez donos para participar da herança dos santos da luz, o qual nos livrou do poder das trevas e nos transportou ao reino do Filho do seu amor. Agora vejam, Cristo nos desatou do reino das trevas, nos livrou, nos libertou e nos colocou onde? No reino de Deus, que é o reino de Jesus Cristo, o reino do Filho de Deus. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso é o que Deus fez por meio de Jesus Cristo. No reino de Jesus Cristo é o reino no qual estiveram nascendo milhões de seres humanos que receberam a Cristo como único e suficiente Salvador. E continuam entrando ao reino de Deus nessa mesma forma que esteve se realizando desde o dia de Pentecoste para cá. E ainda há lugar pela parábola da grande ceia que o pai de família preparou seu filho, mandou os seus servos para que chamasse os convidados e os convidados não quiseram entrar, ou seja, o povo hebreu. E então mandou por todos os lugares buscar mancos, todo tipo de pessoas e colocá-los na casa de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E foi o servo que é o Espírito Santo por meio dos mensageiros e os pregadores. E depois regressou o servo e disse: foi feito como disseste, e ainda há lugar na casa. Agora a igreja do Senhor Jesus Cristo durante as eras esteve na etapa do lugar santo, porque a igreja é um templo espiritual que tem três partes, como o tabernáculo que Moisés construiu, o templo que Salomão construiu e o templo de Deus celestial. E como tem o ser humano que é um templo para Deus, que são três partes. Átrio, pois, é o corpo, o espírito, que é o lugar santo, e a alma, que é o lugar santíssimo. E o templo espiritual, a igreja do Senhor Jesus Cristo tem átrio, que é de Adão até Cristo, pois pertencem ao povo de Deus. E depois tem o lugar santo, que é desde o dia de Pentecoste até aqui. Por isso, a morte de Cristo corresponde ao átrio. Era no átrio que era efetuado o sacrifício. E depois do dia de Pentecostes para cá, se entrou ao lugar santo, onde está o candelabro com suas 7 lâmpadas acesas, que corresponde às 7 eras da igreja, com 7 anjos mensageiros, acesos com fogo do Espírito Santo, iluminando todos os que entram aí. Mas depois das 7 eras, do lugar santo, está o lugar santíssimo, que corresponde à era da pedra angular. E essa é a era que tem as grandes bênçãos para a vinda do Senhor. Quando Deus veio na dedicação do templo ou tabernáculo que Moisés construiu, depois onde se colocou? No lugar santíssimo, sobre a arca do pacto, sobre o propiciatório no meio dos 2 querubins de ouro. E quando Salomão dedicou o templo, também sobre o propiciatório, porque esse é o trono de Deus no templo terreno. E na igreja do Senhor Jesus Cristo, pois, é na era da pedra angular. Por isso, a manifestação plena de Deus e a vinda do Senhor é para a era da pedra angular.
pois não foi nas eras passadas. E se não foi nas eras passadas, pois é preciso olhar para cima, onde diz o reverendo William Branham, que olhemos para cima. E é na era da adoção física, a era para serem adotados fisicamente, e a adoção física será a adoção do corpo, ou seja, a redenção do corpo, a ressurreição dos mortos em Cristo em corpos glorificados e a transformação dos que estivermos vivos. E quem vem depois do precursor da segunda vinda de Cristo será quem fará esse trabalho. Por isso estamos esperando o quê? Cristo, desde o céu, que termine sua obra de intercessão, venha, a sua igreja tome o título de propriedade do livro dos 7 selos aberto conforme Apocalipse capítulo 10 e realize a redenção do corpo, que é para os mortos em Cristo a ressurreição em corpos eternos, imortais, jovens e glorificados como de Cristo, e a transformação de nós que vivemos. E agora vejamos o que diz o reverendo William Branham diz no livro dos selos, qual página tinha dito? Página 474. Aqui temos. Para ter o quadro claro do que estará acontecendo, parágrafo 173, da página 474 diz: agora, quando essa fita estiver um pouquinho mais abaixo, diz: eu unicamente estou dizendo o que eu vi, o que vi e as coisas que me foram ditas. Você faça o que quiser. Eu não sei quem será, nem o que vai acontecer. Não sei. Somente sei que esses 7 trovões contêm um mistério por cuja razão houve silêncio no céu. Todos entendem? Talvez seja agora o tempo e a hora quando apareça essa grande pessoa que estivemos esperando. Talvez este ministério, pelo qual tentei converter as pessoas à palavra, serviu de fundamento. Se for assim, então estarei deixando para sempre. Não haverá 2 ao mesmo tempo aqui. Não haverá 2 aqui ao mesmo tempo. Ou seja, não estará o precursor e o precursado, mas se chega a estar, vamos ver. E até se assim fosse, e até se estivessem, como foi no tempo de João Batista, e até se assim fosse, ele crescerá e eu minguarei. Isso foi o que disse o precursor. Portanto, assim como aconteceu no tempo de João e Jesus, está assinalado que acontecerá no tempo final. Porque se há um precursor, pois tem que haver um precursado. E se houve lá um precursor que batizava em água para arrependimento e preparar o povo para a vinda do Senhor, e depois o que viria que seria maior que o precursor, qual João disse que era maior e que ele não era digno de desatar o cadastro do seu calçado, ele disse: esse é quem os batizará com o Espírito Santo e fogo. Esse é quem recolherá o trigo no celeiro. Portanto, esse é quem está prometido que virá a sua igreja no último dia para nossa transformação, para o qual nos dará fé para ser transformados, nos revelará sua vinda
se revelará a su se iglesia, revelará a sua igreja, cumprirá a promessa da terceira etapa, cumprirá a promessa da visão da carpa, estará na visão da carpa cumprindo o que ele disse que faria, pois o que disse que faria, o disse pelo reverendo William Branham. O que foi dito que acontecerá na visão da carpa, Cristo, o anjo forte que desce do céu, o fará. Mas recordem que ele sempre teve seres humanos através dos quais atuar, porque o sócio de Deus é o ser humano. E a igreja do Senhor Jesus Cristo é a ajuda idônea de Cristo para trabalhar com Cristo no programa de Deus, no programa que Cristo estaria realizando. Por isso, toda a obra de Cristo através das diferentes etapas foi onde? Na igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim será em nosso tempo. A igreja do Senhor Jesus Cristo sabe o que tem que ser feito, conforme o que foi prometido. E, portanto, tem que trabalhar no projeto divino correspondente ao tempo final. Será no meio dela, da igreja do Senhor Jesus Cristo, que será visto o cumprimento da visão da carpa, para o qual, pois, estará trabalhando nesse projeto divino para que se torne realidade. Porque a visão da carpa não se tornará realidade a não ser que a igreja do Senhor Jesus Cristo trabalhe nesse projeto de todo o coração com amor divino, com amor a Cristo, porque é um projeto que está prometido para ser realizado no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando Moisés recebeu a ordem da construção do templo ou tabernáculo, não ia dizer aos egípcios que viessem construir o templo ou tabernáculo. Foi ao povo que disse, porque assim Deus ensinou, que pedisse ofertas voluntárias para a construção do tabernáculo. Era Moisés com o povo quem tinha que construir esse tabernáculo, onde viria o Senhor e moraria no meio do povo hebreu. Tipo e figura da vinda de Cristo ao seu templo físico ou espiritual. Tipo e figura da vinda de Cristo à sua igreja no último dia, para morar em toda a sua plenitude, no meio da sua igreja, como fez no meio do povo hebreu, e como morou em toda a sua plenitude no seu templo humano chamado Jesus. Assim foi também no tabernáculo ou templo que o rei Salomão construiu. Foi o povo de Deus, sob a dispensação da lei, que tinha que trabalhar, ofertar e construir esse templo, encabeçado esse povo com o rei Salomão. E assim aconteceu. Para o último dia, a igreja do Senhor Jesus Cristo estará trabalhando nesse projeto divino. É um projeto estabelecido por Deus para o último dia, e é um projeto no qual, quando estiver em pleno cumprimento, a terceira etapa estará manifestada. Portanto, toda a igreja do Senhor Jesus Cristo depende do cumprimento dessa visão. E não somente a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque a terceira etapa não é somente para a igreja noiva. Disse o reverendo William Branham que a terceira etapa é para a noiva, é para as virgens insensatas e é para os perdidos, completamente para o mundo. E certamente também para o povo hebreu. Porque quando os judeus virem Cristo vindo pela sua igreja, eles dirão, este é quem nós estamos esperando. Assim que, esse é o anjo forte que desce do céu, Cristo, o Espírito Santo, em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante, e vem com o título de propriedade, e o vai entregar a um homem. Assim como tipificou em João Apóstolo, recebendo o título de propriedade e recebendo a ordem de profetizar sobre muitos povos, nações e línguas. E no último dia, quem profetiza sobre povos, nações e línguas é o Espírito Santo, através da manifestação do ministério das 12 oliveiras. Tão simples assim.
é também o anjo que vem com o selo do Deus vivo, com o Espírito Santo, com a estrela resplandecente da manhã, que é o Espírito Santo, para chamar e juntar 144 mil hebreus, conforme o capítulo 7 de Apocalipse e capítulo 14 do Apocalipse, onde os encontramos já com o Cordeiro sobre o Monte Sião, com o selo de Deus, com o nome de Deus em suas testas e nome do Cordeiro. Terão toda essa revelação divina. São 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo, e assim a representação das 12 tribos de Israel nesses 144 mil estará sendo cumprida. Serão os servos que servirão a igreja no reino milenial. Não são a noiva, terão que passar pela grande tribulação, mas ressuscitarão ao final da grande tribulação para estar no reino do Messias. Há muitas coisas para serem cumpridas no programa divino neste tempo final. E todas vão ser cumpridas na igreja do Senhor Jesus Cristo na era da adoção, que é a era da pedra angular. Por isso é preciso olhar não para baixo, não para a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima era. É preciso olhar mais acima, a era da adoção, a era da pedra angular, a era onde Cristo vai desatar fisicamente todos os seus filhos, a todos os crentes nele, a todos os membros da sua igreja. Os vai desatar fisicamente, ressuscitando em corpos glorificados, e aos vivos transformando-os. E então estaremos livres, desatados, estaremos no reino do Messias, no reino de Cristo, e estaremos na ceia das bodas do Cordeiro por 3 anos e meio, desfrutando dessa grande festa celestial, enquanto a terra estará passando pelo juízo da grande tribulação. E depois voltaremos à terra com Cristo, mas em corpos glorificados e eternos, para o estabelecimento do reino do Messias. Temos que saber a diferença que há entre a vinda do Senhor à sua igreja antes da grande tribulação e a vinda do Senhor depois da grande tribulação, que vem do céu com sua igreja glorificada, transformada para o estabelecimento do reino do Messias, o qual será a restauração do reino de Davi e trono de Davi, onde Cristo e sua igreja estarão como o rei e a rainha, reinando sobre o povo hebreu e sobre toda a humanidade, onde eu estarei. Ao lado do Senhor também. E quem mais? Cada um de vocês também. Para este tempo final, os que vão ser transformados vão ver e conhecer o mistério da vinda do Senhor à sua igreja. E vão crer e vão seguir o cumprimento dessa profecia. E verão Cristo no meio da sua igreja, velado e revelado, cumprindo o que Ele prometeu para a sua igreja no último dia, e dando a fé para serem transformados e raptados, ou seja, dando a revelação do 7º selo, a revelação da vinda do Senhor à sua igreja, que é o maior mistério, do qual Cristo disse que nem os anjos no céu conheciam. Mas será aberta a igreja do Senhor Jesus Cristo, sobretudo no cumprimento da visão da carpa, porque aí Ele estará também no cumprimento da sua vinda à sua igreja, depois que completar sua obra de intercessão no céu, saia do trono de intercessão quando tiver redimido até o último com seu sangue, e se converte no leão da tribo de Judá, no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tome o título de propriedade da destra de quem está sentado no trono, o abra no céu e faça sua obra de reclamação. Reclama tudo que Ele redimiu com seu sangue precioso. Me reclama a mim e a quem mais é cada um de vocês. Os reclama e nos coloca em seu reino com o corpo glorificado e eterno para viver por toda a eternidade. Jesus Cristo libertando o que o inimigo atou. E agora vimos como
liberta, desata na esfera espiritual e os coloca em seu reino. E como vai nos desatar fisicamente? Nos dando a transformação, transformando nossos corpos de corpos mortais a corpos imortais eternos, glorificados como o corpo glorificado que Ele tem, e aos mortos ressuscitando-os em corpos glorificados. Essa será a redenção física, da qual fala a Escritura, que é a redenção do corpo, a adoção dos filhos e filhas de Deus com vida eterna em corpos eternos e glorificados, redenção pela qual clama toda a criação. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e nos ajude para estar prontos para a nossa transformação. Recordem que os que recebem o novo nascimento são aqueles que recebem a Cristo porque veem que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, é o sacrifício de expiação pelos pecados, é o Messias em sua primeira vinda. Esses são os que seriam batizados com o Espírito Santo e fogo e obteriam o novo nascimento. E depois os que receberão a transformação física serão aqueles que verão a vinda do Senhor à sua igreja. Tão simples assim. E isso é para o último dia, ou o sétimo milênio de Adão até aqui. Milênio que já começou, conforme o calendário gregoriano. Os que estão esperando a vinda do Senhor e o virem em sua vinda e o receberem, serão aqueles que vão ser transformados. Para o qual a mensagem do precursor nos prepara, porque nos diz como será sua vinda. Nos diz em que etapa da igreja será e nos dá inúmeros detalhes. Por exemplo, a chuva temporã foi no leste, a chuva tardia no oeste. A mensagem do Evangelho da Graça começou no leste e percorre até o oeste. E a mensagem do Evangelho do Reino, a chuva tardia, é no oeste e passará ao leste e também ao Oriente Médio, a terra de Israel. A primeira vinda de Cristo foi para o Oriente, para o povo que estava sob o pacto da lei que foi dado no Monte Sinai. E a segunda vinda é para a igreja do Senhor Jesus Cristo, que estará em sua etapa final no oeste, porque a etapa final corresponde ao continente americano. Tanto a sétima como a era da pedra angular correspondem ao continente americano, uma parte. A parte norte do continente americano e a outra, a América Latina e o Caribe. Tão simples assim. Ou seja, que não podem perder de vista a trajetória do Espírito Santo no meio da sua igreja, através do tempo. Da terra de Israel, a Ásia Menor, da Ásia Menor à Europa, da Europa à América do Norte, e da América do Norte à América Latina e o Caribe. E depois daí, regressará ao povo hebreu. Tão simples assim. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. Porque a porta da misericórdia ainda não se fechou. Na parábola das 10 virgens de São Mateus, capítulo 25, versículos 10 ao 13, se fecha em certo momento. À meia-noite se ouviu um clamor, eis que o esposo vem sair a recebê-lo. Essa é a mensagem do precursor da segunda vinda de Cristo, anunciando, precursando a vinda do Senhor. E depois, todas as virgens se levantaram, pediram azeite às prudentes, às insensatas, foram buscar azeite porque as prudentes não deram, e enquanto elas iam comprar azeite, veio o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele às bodas, entraram com Cristo às bodas, e se fechou a porta. Se fecha a porta na era da pedra angular, se fecha a porta no último dia. Em São Lucas, capítulo 13 também, versículos 25 ao 27 diz: quando o pai de família tiver se levantado e fechar a porta, então começareis a dizer: Senhor, Senhor, abre-nos. Ele vos dirá: não sei de onde sois. Mas ainda a porta da misericórdia, da graça no reino de Cristo
está aberta para todos aqueles que escutam a pregação do Evangelho de Cristo, nasce a fé de Cristo em sua alma e dão testemunho público da sua fé em Cristo, recebendo como único e suficiente Salvador. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês. Boa noite.